Boa noite, meus irmãos. Que alegria estarmos unidos aqui, né? Irmãos maravilhosos, né? Que aqui estão, né? Que nos auxilia, nos ajuda. Ai, é tão bom, não é mesmo? Parceria. Somos parceiros. Bom, meus irmãos, que Deus nos abençoe mais essa noite. Que todos sejam bem-vindos. Nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, que aqui se fazem presentes, né, para também aproveitar este momento para assistir a palestra, para poder fazer o tratamento espiritual. Porque o tratamento não é só para os encarnados, é para os espíritos, que necessitam tanto quanto nós, né? E para assim iniciarmos, né, eu peço a todos para fecharmos os nossos olhos, para fazermos a nossa prece de início. E assim, meus irmãos, que neste momento possamos elevar o pensamento à figura do Mestre Jesus, nosso meigo nazareno, que vem ao nosso encontro e que nos estende as mãos e os braços e que nos acalenta, Senhor, em um abraço, e que possamos sentir o seu abraço, sentir o seu amor, o tocar em nossa alma. Ah, Senhor, vós sabeis de todas nossas aflições, de todas nossas dores, de todas as nossas dúvidas. Ah, Senhor, que neste abraço possamos sentir que estamos assim mantados no fortalecimento da fé, da esperança, acreditando, Senhor, que tudo passa, que os momentos difíceis passarão, que as dores passarão, e o que vai ficar, Senhor, é a nossa fé e a nossa esperança em Deus, nosso Criador, nosso Mestre Jesus. E que possamos, Senhor, agradecermos a mais essa oportunidade, agradecermos, Senhor, por aqui estarmos e por fazer parte dessa grande família espiritual. E assim, para iniciarmos, é que rogamos, Senhor, com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, quando ainda não sabíamos falar com o Pai, porque temíamos o Pai, tinha medo do nosso Pai eterno. E Jesus assim proferiu a prece, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje, 31 de outubro de 2024. Já estamos chegando aí próximo, né, ao final de mais um ano. E daqui a 2 dias estaremos em comemoração o Dia de Finados. E aí a nossa palestra de hoje é Finados na Visão Espírita. E aí eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa. O que é finados? Qual a origem? De onde surgiu? Quem criou? Foi a Igreja Católica? Como aconteceu a chegar a
essa passagem de finados. E aí, eu procurando encontrei que a celebração do Dia dos Finados, ela se originou por volta de 998. Olha, 998. Por um monge francês de ordem Cluny e chamado assim de Odilon. Seu nome, Odilon. Solicitou a outros monges que fossem aos cemitérios fazer orações pelos mortos, principalmente por aqueles que não tinham familiares que orassem por eles. E ele sentiu de ir ao cemitério e de orar, principalmente por aqueles que sabiam que não tinha familiares que pudessem fazer isso. E aí foi criando uma aderência. Os monges começaram a ir, mas aí a população, vendo isso, começou a ir também. Começou a ir ao cemitério, fazer prece, rogar por aquele ente querido que estava ali enterrado. Então tudo isso começou com Odilo, um monge. Mas aí a prática se consolidou depois de muitos anos e com o tempo a Igreja Católica no século XIII definiu uma data para a celebração, que é como nós conhecemos, dia 2 de novembro. E aí o Papa Bento XVI assim oficializou. Mas olha só, de 998 para o século XIII, para o Dia dos Finados, e só foi oficializado com o Papa Bento em 1915. Então a gente vê que isso já vem de longe. Esse ato de amor. Porque é um ato de amor a gente sair de casa, às vezes com uma flor, com um carinho, levar e fazer uma prece e pedir por aquele ente querido que ali está enterrado. Mas aí, a pesquisa que eu realizei diz assim, com a fusão de outras religiões, de outros cultos, foi mudando. E realmente, a pesquisa que eu fiz em relação a alguns lugares de países é totalmente diferente. E aí eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês sabem como que é mais ou menos o mundo, como se celebra os finados. Nos Estados Unidos, é como o nosso. É dia 2 de novembro, só que eles levam vela com o nome da pessoa que está ali enterrado, do ente querido. E ali eles fazem as suas preces e acendem as velas. E no México? Como será no México? É bem diferente. Ele recebe o nome de Dia dos Mortos. E durante 3 dias, do dia 31 até o dia 2, eles comemoram com um evento alegre, colorido, muito alegre. Eles montam um altar, nesse altar ali tem alimentos, tem flores e principalmente não pode faltar a foto da pessoa que desencarnou, o falecido. Porque eles acreditam que naquele dia eles descem à terra e vão celebrar com alegria com os seus familiares. Olha que interessante. E realmente é uma festa muito alegre, porque eles comemoram, na verdade, a vida eterna. Né? Então é muito interessante. Né? E aí na Guatemala, muito diferente também.
nessa data, as pessoas, que é dia 2 de novembro, as pessoas vão às ruas empinar grandes pipas coloridas. E as pipas, para eles, representam as almas. E há uma crença de que os sons gerados pela pipa através do vento servem para afastar os espíritos maus. Mas não termina aí não. A celebração desse dia começa nos cemitérios e termina nas casas em torno de uma mesa abundante, repleto de iguarias. Quer dizer, para eles também vem de uma forma diferente. E na Bolívia? Nossa, totalmente diferente. Na Bolívia, celebra no dia 8 de novembro. Os índios, na época dos Andes, costumavam passar um dia ao lado dos ossos dos falecidos, depois de 3 anos enterrados. Depois de 3 anos, eles tiravam os ossos e naquele dia eles passavam celebrando com aqueles ossos. Olha que interessante. Já atualmente, as pessoas do país usam somente o crânio dos falecidos durante a comemoração. Os familiares colocam uma coroa de flores sobre o crânio, fazendo assim seus rituais. Depois, os crânios são levados até a central de La Paz, onde se realiza uma missa em lembrança dos falecidos. Para nós, parece até mórbido, né? Você levar, né, os ossos, né? O crânio, mas para eles é normal. É a forma deles de cultuar esse dia. E na Espanha, será que tem diferença? A Espanha, no dia dos finados, acontece no dia 1º de novembro. Os familiares se reúnem para visitar assim o cemitério dos entes queridos, decorando com flores e objetos. Depois as famílias se reúnem em um banquete, em que degustam uma sobremesa muito especial, um doce feito com marzipan. Além disso, ocorrem paradas pelas ruas com as pessoas trajando roupas coloridas. Olha a diferença, né? E aí, nós temos o Japão. No Japão, a celebração se prolonga também por 3 dias. A data mais importante é dia 15 de agosto, não é novembro, é dia 15 de agosto, quando se dá o festival chamado Obon. Gente, eu estou falando, mas não sei se é assim que fala, né? Ainda mais japonês, né? Em que as famílias se reúnem e aguardam o retorno das almas. Os japoneses creem que as almas dos falecidos vão retornar, por isso deixam as sepulturas limpas e colocam lanternas na frente das moradias, nas ruas e até nos lagos, pois elas iluminarão o caminho das almas para chegarem até os seus lares. A celebração do Dia dos Mortos é um evento religioso e cultural, onde a família e amigos se reúnem em uma forma de dedicar, assim, aquele momento para aquele parente e aquele amigo que passou dessa para outra vida. Como nós falamos, espíritas que desencarnaram. E nós aqui no Brasil, né? Eu falo no Brasil em geral, tá? Nós, a maioria, né, compramos ali as flores, muitos levam as velas, né? E às vezes vão lá, acende a vela, coloca ali as flores, fazem as suas preces. E o Espiritismo? Como que o Espiritismo vê isso, né? É interessante porque, particularmente, eu conheço muitos espíritas que no dia 2 vão com suas flores,
vão com suas velas e vão até o cemitério. Isso é uma prática espírita? Não, não é. Mas o espiritismo não critica. O importante é a nossa cabeça, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Se assim vamos nos sentir bem, então o que fazemos? E por que o espiritismo, não tem, esse cultuar? Porque para o espiritismo todo dia é dia dos espíritos. Todo dia podemos estar orando por nossos entes queridos, onde quer que estejam, porque às vezes eles nem sequer estão mais ali somente aos ossos. Talvez eles já estão libertos, já estão em colônias, já estão trabalhando, estudando no plano espiritual. Então, independente de data, a prece, o amor, o respeito aos nossos familiares, nossos entes queridos, é mais importante. Mas, como eu disse, o espiritismo respeita o pensamento de cada um. E aí, o espiritismo também nos explica que, apesar de ser assim, uma festividade, saudosismo da Igreja Católica, para nós, para todos nós, é muito importante esse momento. E ainda nos fala que o espiritismo trata a morte como apenas uma passagem. Por quê? Porque acreditamos que o espírito é eterno, a alma é eterna. Estamos aqui neste corpo. A alma abriga este corpo, que dá vida a este corpo, que faz eu falar, faz eu pensar, faz eu me mover. Mas quando advém a morte, é que a alma deixa o corpo perece na terra, mas a alma não, ela continua na sua evolução. E nós acreditamos também na reencarnação, que para muitos é difícil acreditar na reencarnação. Como que pode? Não é? Eu deixo esse corpo, estou em alma. E aí, quando nos é dado a oportunidade, retornamos em um novo corpo, para continuarmos o nosso aprendizado. Porque imagina, será que uma única encarnação, que seja de 10, de 20, de 50, de 70, de 90 anos, de 100 anos, vamos aprender tudo? É difícil, não é? Como diz, às vezes a gente sobe um degrau e desce 2. Aprendemos um pouquinho e descemos 2. Então, isso é para a nossa evolução. A reencarnação é para a nossa evolução. Para, muitas vezes, voltarmos com aquelas pessoas que nós precisamos. Para ter a nossa família, para convivermos em família, para aprendermos uns com os outros, porque realmente a família é um grande aprendizado. Porque cada um é diferente, pensa diferente. Então, olha só, olha o nosso grande aprendizado. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina isso. Mas aí, algumas religiões perguntam, mas na Bíblia não está escrito reencarnação. Sim, está ali no Novo Testamento, nós achamos a ressurreição. E o que era a ressurreição na época? Era acreditar que a pessoa voltaria para o mesmo corpo. Ela tomaria de novo o corpo para continuar a sua passagem. E aí, algumas passagens
de Jesus com os discípulos, e principalmente, né, com Nicodemos, né, que é uma passagem, e nos fala principalmente o que Jesus queria dizer, o que é ressurreição. E aí tem a passagem, né, de Jesus com Nicodemos, que diz, né, que Nicodemos à noite foi procurar o Mestre Jesus para falar-lhe, escondido. E aí perguntou para Jesus: Mestre, sei que vós sois de Deus e é mestre, porque ninguém faria o que faz e o que fala se não fosse vindo do Pai, não fosse vindo de Deus. E aí Jesus olhou para Nicodemos e disse: em verdade vos digo, que quem não nascer não poderá entrar no reino dos céus. Quem não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos olhou: mas mestre, como que pode? Eu, velho, uma pessoa já, como é que eu vou poder entrar de novo no ventre de minha mãe? Como é que eu vou nascer de novo? E aí Jesus disse: pois eu vos digo que é necessário nascer de novo, para que possas assim ver e entrar no reino de Deus. E aí Jesus continuou dizendo: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é interessante a água, né? Que a gente entende nascer da água, do Espírito, a alma. E a água? Na época, acreditava que a água era a vida. A água era o início de tudo. Que o mundo se iniciou com a água. Então, para eles, a água representava a vida. Então, Jesus quis dizer isso. E ainda diz assim: o que é nascido de carne é carne, fica na terra. O que é nascido do Espírito é Espírito, é eterno. Então, se nós pegarmos essas pequenas nuances que Jesus tentava falar com Nicodemos, né? O que Jesus queria dizer? Jesus disse: não, você vai entrar no ventre de sua mãe e você vai continuar e vai nascer. Não. Jesus ali explicou, dizendo: o importante é que possas entender o que é um e o que é outro, o que é do físico, do espírito e o que é realmente do corpo físico. Olha só que coisa linda, é até inspirador, não é? E aí Jesus ainda remete ali e diz assim: olha, vendo que Nicodemos tinha muita dificuldade de entender ainda o que Jesus estava ali tentando dizer, e ele diz: Senhor, não entendo, não compreendo. E aí Jesus: se vós que sois mestre em Israel não entende as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. E realmente, talvez naquela época não estávamos preparados para isso. Não tínhamos condições de entender. Era muita coisa. Mas Jesus já deixou ali, né? Aquele caminho que depois iríamos compreender um pouquinho melhor, né? E também tem uma passagem que eu acho muito bonita, que é a transfiguração. Não sei se vocês se recordam, quando Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir ao monte para orar. E ali Jesus, ao subir, e os discípulos ficaram um pouco mais abaixo, os 3 discípulos, e aí ele se transfigurou e virou luz. Seu corpo se tornou luz, seu corpo ali. E naquela luz que se expandiu,
De um lado apareceu Moisés e do outro lado Elias. Elias, para quem não sabe, é um homem muito, mas muito importante, um profeta. E aí, Pedro, ao ver aquela luz e ver que ali estava Moisés e que ali estava Elias, ainda disse: Senhor, quer que construamos 3 tendas? Um para vós, um para Moisés, um para Elias? Mas nada foi respondido. Foi então que uma luz extensa se expandiu e uma voz disse: Este é meu filho muito amado, que a mim me compraz. E então, quando os discípulos fecharam os olhos e só abriram quando Jesus desceu e tocou-lhes, eles ficaram abismados com tamanha beleza. Como que pode aquelas 2 pessoas que já não existiam mais, que já haviam morrido, estavam ali e eles viram? E então, retornando, Pedro perguntou: Mestre, nos explique, por favor, porque diz assim os saduceus que Elias voltaria e que seria necessário que Elias voltasse. Como pode isso, Senhor? Jesus respondeu: Em verdade vos digo que realmente Elias viria primeiro, preparar o caminho, colocar tudo em ordem. Mas eu vos digo que em verdade Elias veio. Elias esteve na terra e fizeram com Elias tudo aquilo que podiam e não conseguiram enxergar nele o Elias, o profeta. Então, Pedro olhou para os discípulos e eles perceberam que Jesus falava de João Batista, que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas eles entenderam. Talvez não compreenderam tamanha a grandeza de tudo aquilo, mas eles entenderam quando Jesus disse que Elias veio, que Elias cumpriu sua missão, que fizeram dele o que queria e o que não queria, e que não conseguiram enxergar nele o profeta. E assim, continuou Jesus dizendo, assim também se fará com o Filho do Homem. Porque Jesus assim o falava, que ele era o Filho do Homem. E que Jesus também, como Filho do Homem, também iria sofrer, também iria padecer. Então, nós vemos nessas 2 passagens que, em forma bem sutil, bem suave, Jesus já trazia que a morte não era o fim, que havia o retorno e que o aprendizado iria continuar. Olha, que coisa mais interessante, que lindo. E aí, voltando à doutrina. A doutrina nos fala da reencarnação. E aí, tem acontecido muito de crianças em tenra idade, entre 2, 5, 6 anos, lembrarem de vidas passadas. Pode isso, gente? Será que pode? Aí eu achei interessante que numa pesquisa eu encontrei um senhor que ele é dos Estados Unidos, ele é neurologista
uma pessoa muito inteligente, uma pessoa da ciência, e ele percebeu que estava acontecendo com uma certa frequência de pais irem em busca dele, porque não sabiam o que estava acontecendo com seus filhos. E aí, ele conta e relata vários casos, gente, vários. Mas o nome dele é Tim Tucker, o nome do psiquiatra, Tim Tucker, muito renomado nos Estados Unidos. E aí ele conta várias histórias, mas eu separei duas porque eu achei muito interessante. Uma é de um menino que começou com 2 anos de idade, seu nome Gus. Aí, ele uma vez olhou para o pai, com 2 anos de idade, e disse: quando eu tive a sua idade, eu trocava as suas fraldas. O pai olhou: como? Como? Quando eu tinha a sua idade, eu trocava as suas fraldas. O pai falou: não, imagina, é criação da... né? Imagina. E continuou. Aos 4 anos de idade, né? Gus continuou e disse assim, que ele, Gus, era o pai de seu pai. Olha só. Aí ele falou: não, peraí. Você é quem então? Pai, eu fui o Aldi, seu pai. Aí ele falou: não, você não foi. Sim, pai. Eu fui seu pai da outra vez. Gente, 4 anos de idade. Eu fui seu pai da outra vez. Me falou o nome. Aldi. Aí o pai falou: não, tem alguma coisa errada. Aí o pai tinha umas fotos bem antigas. E falou: bom, peraí, vou mostrar as fotos para ele, da família, né? E mostrou tudo. Quando chegou ali, ele falou: aqui, pai. Aí eu aqui. E apontou para o Aldi. Olha, eu era ele. Olha só, eu era ele. Inclusive, pai, eu lembro do primeiro carro que eu tive. E falou o nome do carro. E falou como ele ficou feliz de ter comprado o primeiro carro. Mas quando ele viu a foto, que na verdade era de sua filha, da outra vida, que morreu de uma forma muito dolorosa. Foi achado o seu corpo, foi enterrado. E era um tabu, ninguém falava dessa pessoa. E disse: olha, essa aqui, sua irmã, foi minha filha. E ela morreu assim, 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 e foi enterrada em tal lugar. O pai disse: não, vou procurar um psiquiatra. Vou procurar, né? E aí esses estudos mostravam que como uma criança de 4 anos de idade vai falar como um adulto, vai lembrar de coisas. Olha. E aí o pai falou: não é possível, realmente. Né? Porque lá nos Estados Unidos eles não acreditam, né, na reencarnação, é muito difícil isso. Aí falou: não teve jeito, eu tive que acreditar. E aí a outra história, que já deu a hora, rapidinho, é de uma criança chamada Lucky. Olha só, a mãe, né, notou que o filho aos 2 anos estava com um comportamento meio difícil. Aí a mãe foi e deu para ele um boneco e deu o nome a ele de Pan. E não largava o boneco de jeito nenhum. Só que aí ele foi ganhando outras coisas e ele colocava o nome de quê? Pan. Ganhava um Pan. Ganhava um carrinho Pan. Aí a mãe falou: mas o que está acontecendo? Né? Aí ela perguntou: por que você coloca esse nome? O que é para você esse nome?
né? Aí ele falou, não, mãe, é que na outra vida, meu nome era Pan. Todo mundo me chamava de Pan. E ela, em outra vida? É, mãe. Quando eu morri, porque eu morri de um acidente, de um incêndio. Eu morri. E aí eu fui para o céu. E aí, na cabecinha dele, ele disse, eu vi Deus. Aí Deus falou comigo. Aí Deus disse que eu tinha que voltar. Que eu não podia ficar lá. Que eu tinha que voltar. E aí, eu dormi. Aí, quando eu acordei, eu era nenê. E você me chamou de Luke. Olha que coisa interessante, né? E aí, a mãe falou, não é possível, né? Muito pequenininho, né? Para inventar tudo isso, né? É muito pequeno para inventar toda essa imaginação. Será que tem toda essa imaginação? Aí, ela falou assim, tá. E aí, ela foi procurar algum hotel, alguma coisa que havia pegado fogo. E aí ele falou que ele tinha morado em Chicago. Aí a mãe foi, Chicago. Aí achou que em 1993 teve um grande incêndio num hotel. E que morreu ali várias pessoas. E aí ela falou, vou procurar o nome. Estava lá, Pamela. Ela olhou, viu a mulher, viu que era uma mulher muito bonita, cabelos pretos, negra, de pele negra. Aí falou, Aí foi perguntar pro filho, filho, você lembra como você era? Ah, mãe, eu tinha os cabelos pretos, a minha cor era linda. Aí falou, sua cor era linda, que cor que você tinha? Ah, eu tinha cor negra, eu era negra. Aí ela falou, então deve ser. Aí ele falou assim, mas assim, a pessoa chamava você de Pam porque o seu nome era Pamela? É, mãe, meu nome era, mas todo mundo só me chamava de Pam. Aí, esse caso fez tanto sucesso que foi parar no programa de televisão nos Estados Unidos, né? E nesse programa, olha só o que fizeram. Colocaram um painel enorme de várias mulheres, branca, asiática, negra, para que ali ele pudesse ver se ele encontraria a Pam. E aí, ele olhou, mirou e disse, aqui, eu era ela. Apontou para Pamela, para Pam. E aí, teve outro jeito de dizer que não era a reencarnação? E outros, olha, eu podia trazer vários casos. Casos estes que a própria medicina estuda, que os psiquiatras estudam, os neurologistas estudam, e que eles próprios estão percebendo que realmente existe algo a mais, e que a morte não é o fim, é apenas uma passagem, como diz o Espiritismo, né? E eu, antes de encerrar, meus irmãos, eu espero que nesse dia 2 de novembro possamos elevar nossas preces para esses entes queridos, amados, que já deixaram o corpo físico, mas que ainda são nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos irmãos, e que sempre vão fazer parte de nossa família. Porque a família espírita é enorme, a família espiritual é enorme. Então, que possamos, mesmo que não dê, talvez, para ir ao cemitério, para fazer as homenagens, mas sabíamos que nós podemos pensar em flores e enviá-los pelo pensamento, eles vão receber. Se nós fizermos a oração e pensarmos nele, eles vão receber. Se nós nos emocionarmos e chorarmos de saudade, eles também vão se emocionar e chorar de saudade.
mas que possamos, já que existe esse dia, independente, que seja da Igreja Católica, independente, mas que seja um dia de lembrarmos desses entes queridos e amados, que fizeram parte de nossa vida e vão continuar fazendo por toda a eternidade. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, e que possamos fazer a nossa prece de encerramento, de levarmos nosso pensamento a Jesus, de rogar, Senhor, que Teu amparo chegue a todos os nossos irmãos, dos dois planos da vida, por aqueles, Senhor, que muitas vezes se encontram perdidos em meio, Senhor, às ruas, aos pontilhões, que perderam tudo que tinha, Senhor, e que muitas vezes estão sofrendo pela falta do alimento, pela falta do olhar cristão a eles, porque são filhos de Deus e são tão necessitados, ainda mais do que nós. Que espíritos benfeitores possam auxiliar estes corações, assim como anjos encarnados que levam até eles o alimento, a sopa, que levam também a roupa, para que eles possam assim sobreviver. Vos pedimos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares, que se encontram doentes do corpo e doentes da alma. Senhor, que a Tua luz, que o Teu amor chegue a todos estes corações. Senhor, ampare aos nossos familiares que se encontram em nossos lares, ou por aqueles que estão distantes, mas que o nosso amor chegue até eles. E pelos nossos familiares que já deixaram o corpo físico, Senhor, que eles possam prosseguir a sua jornada de aprendizado, de trabalho, de estudo, para retornar para uma próxima encarnação, para uma próxima vida sobre a terra. Senhor, ampara todos nós que somos tão necessitados de Ti, Senhor, somos tão pequeninos, somos tão frágeis, que necessitamos do Teu amor, da Tua luz, do Teu amparo e da Tua proteção. Senhor, que jamais percamos a nossa fé em Ti e que esteja sempre conosco e nós possamos estar sempre contigo, Senhor, nos Teus braços, no Teu amparo, no Teu amor. E assim, Senhor, é que encerramos a mais essa palestra, que possamos levar para os nossos lares um pouco da paz, do amor de nosso Mestre Jesus em nossos corações. Que assim seja, meus irmãos. E assim eu agradeço a todos, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que vão nos assistir depois, que possam também levar um pouco dessa paz, desse amor para os seus lares, para os seus familiares e para o seu coração. Uma boa noite a todos.